E aí, plenas, como que vocês estão? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, e como vocês puderam ver aí no título, hoje eu vou estar contando pra vocês o meu relato pós-parto. Se você tá chegando aqui agora, eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo que eu conto meu relato de parto, por tudo que eu passei até ter minha cesárea, né, que foi de emergência. E agora eu vou contar o que eu passei depois do parto, né, que também não foi muito fácil não. Então, se você tá chegando agora, já clica no gostei, se inscreve no canal se não for inscrita, seja muito bem-vindo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu tive o parto dia 17 e depois de 3 dias, né, que eu fiquei lá, quando foi dia 19 de tarde, eu tive alta. Só que antes de eu receber a alta, como eu tive pré-eclâmpsia, né, antes do parto, eles monitoraram minha pressão e passaram uma medicação, que era metildopa, 500 gramas por dia, pra mim tomar as próximas semanas que eu tivesse em casa, né? Peguei a receita com o remédio que eu tinha que tomar pra pressão e também com os remédios para as dores da cesárea, que me passaram dipirona, me passaram também, acho que Buscopan, se eu sentisse cólica, essas coisas assim. E aí, gente, quando eu saí do hospital, eu fui direto pra casa da minha tia, que mora em cima da casa da minha mãe, porque lá eu teria mais gente pra me ajudar, né? E aqui onde eu moro não tem ninguém perto, não tem minha sogra, não tem minha mãe, é a mesma cidade, só que é bairros longe. Então, eu optei por ficar lá. Aí minha tia ajeitou todo o quarto pra me receber, pra me ficar com o Fernando, com o DJ. Eu cheguei e tava tudo ajeitadinho pra gente. Os primeiros dias, assim que eu cheguei, eu já tava sentindo um pouco de dor na cesárea. Tem gente que não sente dor, mas no meu caso, eu senti umas dores, porque também acho que eles botaram muita pressão na hora de tirar o Fernando, então acho que isso interferiu. E aí eu tava tomando dipirona em comprimido. Então eu sentia as dor da cesárea, eu tomava o dipirona em comprimido. E eu tava higienizando, lavando com sabão, do jeito que me orientaram no hospital, tudo certinho. Não podendo fazer esforço, não pode agachar, não pode fazer muita coisa, porque é uma cirurgia, né? Foi aberta 7 camadas da sua pele, então tem que tomar cuidado. Eu confesso que às vezes eu sentava na posição errada, aí o povo me chamava atenção, sabe? Porque às vezes a gente esquece quando tá com o efeito do remédio, pelo menos comigo. Aí depois que passa o efeito, aí a gente sente na pele toda a dor, entendeu? Aí comecei a cuidar do Fernando, ele dormia muito no início, então não tive trabalho quanto a isso, quanto a ele, né? Então eu aproveitava quando ele tava dormindo para descansar também, eu dormia, ficava conversando, né? E tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes sobre a amamentação, porque eu vou fazer um vídeo à parte, senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas eu me esforçava para amamentar ele. Tudo assim, ok. Ele fazia muito cocôzinho também. Gente, mas que cocô preto. Muito preto, porque eu acho que as primeiras fezes do bebê é assim, né? Tem o mecônio. É mecônio, não sei se é isso que fala, vou deixar o nome aqui. E então era bem preto os cocôzinhos dele. Ele fazia bastante, acho que passava de 4 vezes por dia. Nesse período ele me sujou muito. Do nada vinha de surpresa. Eu tava trocando um e ele tava fazendo mais. E o pai dele também tentava me ajudar com o que podia. As madrugadas eram difíceis, porque ele acordava, eu não estava adaptada. Então ele acordava para mamar durante a madrugada, e ele dormia muito durante o dia, tanto que era poucos minutos, poucas horas que ele ficava acordado, sabe? Então teve toda essa fase que eu considero uma fase tranquila. Então eu saí dia 19, aí eu fiquei dia 19, 20, 21. E 22 que começou uma fase bem difícil pra mim, que eu não gosto nem de lembrar muito, gente, porque mexe comigo, o retorno, vem todo o sentimento à tona, sabe, que eu senti, né, nesse período, e eu não gosto muito de lembrar. Mas eu vou contar pra vocês, eu não quero chorar, que eu sou chorando, eu já chorei no outro vídeo, eu não quero chorar nesse, eu quero que esse vídeo seja só um relato sem choro. Vou me esforçar, também não quero borrar minha make, né, ninguém merece. Então vamos lá, porque aconteceu depois. No dia 22, eu tava em casa com o Fernando, e o DJ deu um problema na certidão de nascimento do Fernando, que a gente reparou só depois, que o nome da minha sogra estava errado. Eles acrescentaram um nome que ela não tem, o nome dela. Eu acho que foi Rodrigues, que ela não tem Rodrigues. E eu que reparei, mostrei pro DJ, ele falou, eu vou no cartório. E eu tava com o Fernandinho e minha tia subia, né? Porque minha outra tia tava trabalhando, que é dona da casa, e minha tia de baixo subiu pra ficar comigo. E aí ele foi no cartório, eu falei, tudo bem, já vamos resolver isso logo, né? Porque depois aí fica mais difícil. E aí minha tia subiu, fez almoço pra mim, eu lá com o Fernando e tudo mais. Tava bem, gente, nesse dia. E o remédio, lembra que eu falei do remédio da pressão que me passaram? Era 500 gramas. Só que eu tinha que tomar 2 comprimidos de 250 pra dar essas 500. E eu não me atentei a isso. Pra mim era um remédio, 8 em 8 horas. Então eu tomava um de 8 em 8 horas, sendo que era pra tomar 2. Então eu tomava a metade do que eu tinha que tomar.
eu tava tomando 250 gramas do remédio em vez de 500. Porque eu só vi na receita e não olhei atrás pra ver se o remédio era de 500 ou 250, que sempre vem especificando, né? Então eu fazia isso, fiz isso durante esse tempo. Aí eu almocei nesse dia e durante o almoço, eu até falei pra minha tia que eu tava com um pouco de dor de cabeça. Ela desceu pra casa dela e eu fiquei esperando o DJ voltar com o Fernando. Aí eu sentei na sala e minha nuca tava latejando. E aí foi impossível não lembrar, né, que tipo, da pressão, porque eu tinha passado por isso antes do parto. Então eu fui e peguei meu aparelho, né, medidor de pressão e medi. Quando eu medi, a minha pressão tava 14/10. Falei, nossa, tá alta, né? Pra eu já ter tido o Fernando, já tá tomando a medicação. Eu tava tomando errado, mas até então não tinha me atentado a isso. E tá assim, aí eu fui e tomei o remédio. Não tava nem no horário, mas eu tomei. Falei, vou tomar pra baixar. E já mandei mensagem pro DJ com a foto. Falei, ó, minha pressão tá tanto. Acabei de tomar um remédio. Ele falou, tá bom, tô demorando um pouco aqui porque tá dando errado. Eles querem cobrar pra fazer alteração na certidão. Então eu vou demorar um pouco. Mas toma o remédio, fica tranquila aí esperando. E foi o que eu fiz. Eu tomei e fiquei esperando ele voltar. Só que em menos de 10 minutos, minha cabeça já tava dando o dobro. Tava dando mais. Eu falei, que estranho. Aí eu peguei o aparelho e medi de novo. Já tava 15/10. E aí eu falei, gente, mas por que não baixou? Aí na hora do desespero eu fui e tomei outro remédio, sabe? Tem, tipo, por que não tá fazendo efeito? Minha cabeça doendo demais. E aí eu mandei mensagem de novo pro DJ, ele falou, calma, já tô chegando, já tô indo pra casa. Se não abaixar, espera pra dar resultado. Se não abaixar, a gente vai pro hospital. Eu falei, tá bom, só que nisso eu já tava ficando nervosa, gente. E nisso o Fernandinho no carrinho na minha frente, eu olhando pra ele, pensando, tipo, eu não tô bem, quem vai ficar com meu filho se eu precisar ir no hospital? Foi a primeira coisa que eu pensei, sabe, nele. Pra vocês verem como nossa mente é automática, a mente de mãe. Qualquer coisa que acontece com a gente, a primeira coisa que a gente lembra é do nosso filho. E eu falei, quem vai ficar com ele, meu Deus? Não tinha ninguém, né, assim lá. E eu tava tão apegada a ele os primeiros dias de mãe. Então a gente já pensa no filho. Mas eu falei, não, vai abaixar. E esperei uns 20 minutos, gente. Eu medi de novo quando o DJ chegou. Que ele chegou, a gente sentou pra conversar. Eu falei, nossa, mas tá doendo muito minha cabeça, tá doendo ainda. Aí eu fui medir. Aí já tava 16/10 ou 11, não lembro. Só sei que, tipo, aumentou. Eu falei, não tá normal isso. Aí eu já fiquei nervosa. E eu sentei e ele falou, não, calma, vai abaixar. Eu, não vai, só tá aumentando. E eu tava tirando foto, né? Eu falei aqui, olha como tava, olha como já tá. Eu já tomei 2 remédios. E aí ele pegou e falou, então a gente vai no médico, senta aí. Eu vou... Antes disso ele fez uma água com alho pra mim, né? Que minha mãe que deu essa diquinha, que ela falou que ajudava a baixar a pressão. E nesse dia minha mãe tava trabalhando, viu, gente? Ela não tava em casa. E ele fez essa água com alho pra mim e me deu, e eu tomei. Muito nervosa já, gente, sabe? Aí ele pegou e falou, mede agora. Aí quando eu fui medir, gente, já tava 17/11 ou 12. Tipo, só ia aumentando. Ele falou assim, vamos ligar pra ambulância. Aí eu falei, ai, será que eles vêm? Aí ele falou, eu vou ligar, porque já tá alta, tá muito alta. Aí ele pegou o telefone pra ligar. Enquanto ele ia ligando, gente, a minha vista começou a ficar cheia de pontinho, sabe? Tipo, não ficou embaçada, mas eu via como se fosse umas tremidinha na minha frente, sabe? E eu falei isso pra ele e tava fraca, já tava me sentindo fraca, a cabeça doendo. E aí medi de novo, depois de 5 minutos, tava 18 por alguma coisa, sabe? Só tava subindo muito mais do que antes do parto. Subiu muito mais. 19/10, 20/11. Quando eu vi 20/11 ele também, sinceramente, eu pensei, eu vou morrer, eu vou ter um AVC, eu vou ter uma convulsão, vou ter alguma coisa. E eu fiquei chorando, chorando, e ele nervoso, porque quando ligar pra ambulância, eles pedem muitas informações, né? Tipo, o que aconteceu, não sei o quê, não sei o quê. E ele tava nervoso, porque ele não queria dar tanta informação, ele queria que eles viessem logo. Então, eu imagino o desespero dele me vendo naquela situação, porque eu nunca vi minha pressão tão alta. E aí eu comecei a chorar, eu só peguei o Fernando e beijava o Fernando, e só pensava nele. E, ai, gente, eu não quero chorar, eu não vou chorar. Enfim. Pula essa parte, que eu não gosto de lembrar dessa parte. E ele lá no telefone, muito nervoso. E aí eu liguei pra minha tia, que tava trabalhando, e perguntei se ela podia ficar com o Fernando pra mim, se ela podia cuidar dele pra mim. Ela falou que cuidava. E o meu marido nervoso, até que minha tia também subiu pra ficar comigo nesse período. Aí a ambulância chegou até que rápido, não demorou. E quando a ambulância chegou, meu marido, ele pensou em ir comigo. Eu falei, não tem como você deixar o Fernando. Por mais que minha tia falou que ia ficar com ele. Aí eu lembrei da minha cunhada, que também tem uma bebezinha, que a diferença da bebê dela pro Fernando é 4 meses e alguns dias. E ela tava amamentando. Na hora, gente, eu nem me atentei se isso podia ou não. Só lembrei, tipo, que ela tinha como sustentar o Fernando enquanto eu estivesse fora.
Então, meu marido, na verdade, que lembrou, ele pegou e falou: vou levar ele pra minha irmã, e você vai, e a Larissa, que é minha prima que viu meu pai, também te acompanha na ambulância. Aí a Larissa foi comigo na ambulância e ele foi pra casa da minha cunhada. Na ambulância eles perguntaram o que eu tava sentindo, medindo minha pressão que tava alta mesmo, aí começaram a fazer os primeiros procedimentos dentro da ambulância mesmo. E minha prima do meu lado, eu chorando, e a moça falava pra mim me acalmar, né, pra pressão não subir mais. E eles me levaram pro mesmo hospital onde eu tive Fernando, né? E no caminho eu só sabia orar, gente, o tempo todo no caminho, pedindo pra Deus, né, permitir, não deixar que nada de mal acontecesse comigo, permitir que eu criasse meu filho, né? Eu não sabia porque aquilo estava acontecendo comigo, sabe? Mas eu sabia que não era culpa de Deus, gente. Deus não é culpado pelo nosso sofrimento. Mas nesse momento ele foi o meu refúgio, a minha força, porque no pensamento eu só sabia pedir isso. E foi uma situação muito difícil. Ai, parei que eu não quero chorar, tenho que controlar as lágrimas. Quando eu cheguei no hospital, é, eles me atenderam, já foi muito rápido. Eu cheguei e tive que ficar na cadeira de roda. Aí eles deram prioridade pra mim, minha prima entrou comigo. E já me levaram pra enfermaria depois disso. Foi tudo muito rápido. E eu chorando, minha prima me acalmando também. Ela tava se esforçando pra me acalmar, que ela não tava. Depois ela falou, né? Que também tava com vontade de chorar. Mas pensa, já acabada, se ela se acabasse também, não ia ajudar. E aí eu deitei lá, eles vieram medir minha pressão, já veio me dando medicamento, perguntando um monte de coisa, quantos dias que eu tinha tido o Fernando, o que que tinha acontecido. E aí foi onde eu falei da medicação, né? Que eu tava tomando uma e tal, expliquei, eles falaram, tipo, não era pra você estar tomando um remédio, era pra você estar tomando dois remédios, de 250 pra dar, né, 500 de 8 em 8 horas. Então eu tava tomando a medicação errada. E a médica veio e foi bem grosseira, tipo, ela falou, tipo, porque, tipo, deu a entender que a culpa era minha, entendeu? De eu estar naquela situação. E realmente, gente, eu tomei a medicação errada, mas em nenhum momento eu fiz isso de propósito, sabe? Foi falta também deles me explicarem certinho, quando me deu a cartela do remédio, que aquele remédio tinha que ser tomado dois. Não me falaram, só escreveram na receita a miligrama, mas não me explicaram nada. E aí eu fiquei muito mal e ela foi bem grosseira. Ela falou assim, já chegou falando tipo que eu ia pra UTI e mandando as enfermeiras colocar a sonda em mim. E aí eu tive que tirar o mesmo processo do parto, eu tive que tirar toda a minha roupa. Calma, gente, eu não quero chorar. E aí eles vieram, eu tirei a roupa, deitei com o avental. Aí eles colocaram a sonda em mim, e dói, incomoda, sabe, pra colocar a sonda. Minha prima lá olhando tudo, e eu tipo, como assim eu vou ter que ir pra UTI, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse pra UTI um dia. E foi muito rápido tudo. E aí, quando pensou que não, eu já estava na UTI. E eles vieram e colocaram tudo que tem que colocar, né, para medir a pulsação, a pressão o tempo todo, os batimentos, essas coisas todas. E eu comecei a tomar uma medicação, que eu vou deixar o nome aqui na tela, que era para evitar que eu convulsionasse, né, porque eu já estava no ponto que eu podia convulsionar a qualquer momento, que essa é a eclâmpsia, gente. A eclâmpsia é quando a mulher convulsiona, entra em coma, dá uma parada. Então, isso é a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é todo momento, todo esse processo que é difícil, mas que dá para interceder ainda. Tanto que a médica falou que se eu não tivesse ido logo, eu ia ter convulsão a qualquer momento. Aí eles entraram com essa medicação na minha veia, e essa medicação ia ter que ficar na minha veia durante 24 horas, com eles me monitorando. Tinha que ficar um dia todo ali, eu não podia levantar, por isso que eu tive que pôr a sonda, porque eu não podia levantar para ir no banheiro, não podia tomar muita água no início, me alimentar com moderação, eles levantavam a maca quando eu tinha que me alimentar. A medicação começou a rodar na minha veia, começou de pouquinho, né? Ela pingava de pouquinho porque não podia entrar imediato no meu corpo. E aí, toda hora eu ficava olhando pra tela atrás pra ver minha pressão, pra ver, tipo, se tava baixando, porque, tipo, tinha uma hora ou duas que iniciou a medicação e eu pensei, será que abaixou? Minha cabeça tinha amenizado a dor. E quando eu olhava, minha pressão tava 20/11, 21 por alguma coisa. E aí eu começava a chorar. E graças a Deus na UTI os enfermeiros foram muito bons. Aí veio o enfermeiro e falou, não fica olhando não, você vai ficar bem. Você vai cuidar do seu filho. E esse enfermeiro, inclusive, falou que eu tava precisando ouvir ali, porque eu tava sozinha. Você vai cuidar do seu filho, você vai voltar pra casa. Mas não fica olhando não sua pressão, pra você não ficar mais nervosa ainda. E aí eu pedia pra Deus me acalmar.
Eu só sabia orar também no pensamento o tempo todo. Eu só sabia pedir uma coisa: por favor, deixa eu criar meu filho, meu Deus. Deixa eu sair daqui bem, por favor. Era tudo que eu pedia. E esse enfermeiro me acalmou, ele ficou com dó de mim que eu tava com sede, eu não podia tomar muita água. Mas ele veio e molhou minha boca assim com um pouquinho de água, né? Porque ele ficou com dó mesmo, gente. Porque eu imagino você ver uma pessoa nessa situação, não é fácil. Por isso, quando eu sei que alguém tá numa situação de doença, ou no hospital, no UTI, ou internado, eu fico mal, porque é automático eu lembrar do que eu passei. Me colocar no lugar da pessoa e da família da pessoa e tudo mais. Mas aí eu não conseguia parar de olhar, eu só queria que abaixasse. E mesmo com a medicação na veia, eu só via aumentando. E eu já tava na UTI, eu pensava, tipo, se eu não melhorar aqui, eu vou morrer, sabe? Eu pensava isso. E aí eu recebi visita, o DJ chegou pra me ver, eles deixaram ver na UTI, né? Mesmo assim podia receber visita. E minha pressão tava alta mesmo assim, ele olhou, mas tentou me concentrar em outras coisas. Falou que o Fernando tava bem, tava amamentando. Tipo, de falar que o Fernando tava bem, eu já senti uma paz, sabe? E, e depois minha mãe também foi, minha pressão alta durante esse período todo. Até que, assim, eu fui acalmando, sabe, gente? Eu tentei me acalmar. Foi Deus que me acalmou, né? Porque eu precisava me acalmar. E eu fiquei lá. No outro dia eu recebi visita também da minha mãe de novo, de uma amiga, a Ju, da minha tia. Ela levou a Bíblia pra mim, umas publicações pra mim ler, lá naquele período difícil. E no outro dia já tinha baixado, não tinha baixado tudo que tinha pra baixar, mas tinha amenizado, né, a minha pressão. E, e nisso eu passei o restante do dia, eu fiquei 24 horas, depois das 24 horas eles tiraram a medicação da minha veia, introduziram outra medicação, além da veia, com comprimido, porque estava difícil para baixar. E depois das 24 horas, minha pressão até que estabilizou, ficou 13 por alguma coisa. E aí eles falaram que eu ia poder descer pro quarto, continuando com a medicação via oral, né? Com os comprimidos. E aí eu fiquei feliz até de ver que eu tava bem, mas com muito medo de acontecer de novo quando eu descesse pro quarto, eu ter que voltar pra UTI. E aí eu fui no banheiro antes disso, minha mãe na verdade foi lá. Minha mãe chegou e ficou comigo, aí me ajudou no banho. E aí eu tomei banho e tudo mais. Só que aí minha mãe foi embora. E aí eu fiquei até de noite. Era 9 e pouco da noite do outro dia, depois que passou as 24 horas. E eu ainda não tinha descido pro quarto. E aí eu resolvi ir no banheiro. Aí ela falou, vai com cuidado. Aí eu fui no banheiro. Só que a pia do banheiro era bem baixa. Ficava na altura da minha cintura, assim. Aí eu usei, quando eu fui lavar a mão, eu acabei batendo a cesárea na pia. E aí começou a vazar um líquido na hora, um líquido amarelo, e eu não sabia o que era aquilo. Eu já saí desesperada, nem dei descarga no banheiro. Aí eu falei pra enfermeira que eu tinha batido. E aí ela foi, olhou, colocou gases, né, um monte, porque minha cicatriz não tava saindo nada dela, ela tava perfeitinha, sabe, assim. Eu só tava cuidando e ela tava normal. E aí aconteceu isso, aí elas colocou gás e ela falou que era normal, agora saiu aquele líquido porque eu bati, mas não tinha aberto os pontos. Aí eu pensei, ah, menos mal, né? Aí ela colocou os gases e mandou ficar cuidando. Eu tava de fralda, né? Porque eu tive que colocar também. E aí eu desci pro quarto, o DJ veio, trouxe meu celular pra mim poder me comunicar, que eu tava sem, né? Porque não podia. Eu fiquei lá, eu acho que foi 2 dias, gente, ainda no quarto, se eu não me engano. Eles me monitorando o tempo todo, cuidaram muito bem, sabe, de mim. E minha pressão estabilizou. E aí eu tirava leite pra mandar pro Fernando, porque a enfermeira falou que não, ele mesmo que minha cunhada amamentasse, não podia o Fernando tá amamentando nela, porque o leite que ela produzia era apropriado para minha sobrinha, né, que tinha 4 meses e pouco, não pro Fernando, que era um recém-nascido. E aí eu tirava leite na bombinha que eles me davam, o DJ ia, buscava e levava pro Fernando, para dar a mamadeira para ele. E foi um processo bem difícil esse, né? Porque eu queria estar amamentando ele. Aí só de saber que ele estava alimentado e ele estava bem, gente, eu fiquei bem. Aí nesse período no que eu estava no quarto, o meu pai foi me visitar, a gente conversou um pouco, ele ficou lá um pouco comigo, depois foi embora. E no mesmo dia eu recebi alta. E aí eu, graças a Deus, como eu sou grata por ter recebido alta, por estar bem, me deram um encaminhamento para fazer acompanhamento da pressão regular,
Falaram pra mim continuar medindo no aparelho e me passaram a receita, me explicaram tudo certinho. Mas aí eu já tava atenta, né, gente, com a medicação que eu tinha que tomar. Aí eu saí de lá só feliz. Quando eu saí do hospital, o DJ foi me buscar. E quando eu saí, o Fernando tava me esperando com a minha cunhada, que minha cunhada foi junto. E eles estavam lá, o Fernando na cadeirinha. Aí de longe eu vi ele, meu olho já até brilhou, sabe? De alegria em ver meu filho. E eu só sabia agradecer a Deus por estar bem, por ter passado por aquilo e ter conseguido sair, pedir a saúde. E a gente voltou pra minha tia. E depois daquele dia, eu saí de lá diferente, gente, daquele hospital. Eu mudei muita coisa assim dentro de mim. Porque a experiência que eu passei a dar valor mais na vida, no meu filho, eu já dava, né? Mas o apego ficou maior ainda no meu filho, nas coisas, no meu marido também, que ele sofreu muito me vendo daquele jeito. Pra vocês terem ideia, eu nunca vi o DJ não é de chorar. Eu sempre brinco que ele não chora, que ele é de pedra, mas quando eu tava indo pra ambulância, ele tentou disfarçar, mas ele chorou, porque ele ficou muito nervoso. Ficou com muito medo, e eu também, sabe? E a gente tinha um bebê, a gente tinha um frutinho nosso pra criar, e então ele precisava da gente. E. Ai, tô toda borrada. E eu saí de lá e voltei pra minha tia, porque na minha tia eles me ajudaram muito. Minha cesárea ainda continuou vazando, gente, vazou demais. Tanto que minha cesárea era pra ficar a cicatriz perfeitinha. E deu uma alteração onde eu bati. Ficou fundo, sabe? Porque eu bati e ficou vazando e era o tempo todo trocando pano e tudo mais. O sangramento depois do meu parto durou um mês e pouco, né? Da cesárea, tem mulheres que duram menos, mas o meu durou um mês e pouco. E foi isso, gente. Dali pra frente eu fiquei depois quase um mês na minha tia, recebendo muita ajuda. Eu sou muito grata por ela ter aberto, ela e meu tio, né, ter aberto a porta da casa dela pra gente, onde eu pude receber a ajuda dela, da minha mãe, da minha tia. Eu sou muito grata a todos eles que me ajudaram. Fiquei com o Fernando. O DJ estava desempregado também já, então ele me ajudava muito durante as madrugadas, principalmente, que o Fernando acordava chorando pra mamar. E depois de quase um mês, a gente resolveu ir pra minha sogra, que é um pouco mais perto da minha casa, antes de vir pra minha casa, porque ainda faltava terminar as coisas aqui no quarto onde a gente tá agora. Não tava tudo pronto, sabe? Não tinha como vir. Então, quando dava o DJ, vinha, pintava, voltava pra ficar comigo. Vinha, ajudava a colocar o piso, que a gente recebeu muita ajuda também dos irmãos pra fazer isso, porque a gente não tinha condições. Então, ele vinha pra apoiar também, pra ajudar. E era um vai e vem. E aí eu fiquei na minha sogra. Aí minha sogra trabalhava, aí eu passava o dia com o Fernando e com o DJ, mas aí à noite ela chegava, me ajudava. E foi um processo tranquilo, gente. Eu me adaptei assim rápido. O Fernando deu um pouco de trabalho na minha sogra, porque as madrugadas estavam difíceis. Mas aí entra a parte da amamentação que eu vou contar depois, que com certeza era por isso. Mas ele não foi uma criança assim trabalhosa demais, né? Nesse período. Ele chorava porque queria mamar, porque queria trocar e dormia, né? Igual um recém-nascido faz. Mas só de eu ter a oportunidade de estar ali com ele, cuidando dele, por mais que às vezes fosse difícil, eu não dormisse, eu tava grata. Depois disso, como eu falei, eu mudei totalmente minha forma de ver as coisas, de pensar, de viver. E só sinto gratidão a Deus por ter passado por isso, por Ele ter cuidado de mim, porque em muitos momentos da minha vida, gente, eu sinto que eu recebi o cuidado direto de Deus. Claro, Deus tá com a gente o tempo todo, mas é o que eu sempre falo pro DJ. Eu sinto sempre que Ele escuta as minhas orações, sabe? Às vezes não no tempo que eu quero, nem da forma que eu quero, mas da forma dele. E é muito gratificante receber o cuidado de Deus. E eu vejo que Deus o tempo todo cuidou de mim, cuidou do meu filho, cuidou do meu marido. E se eu tô aqui hoje, gente, é porque Deus me abençoou e cuidou de mim. Ele teve piedade de mim, misericórdia, como Deus misericordioso que Ele é. E me deu uma nova chance. Eu vejo dessa forma, sabe? Porque muitas pessoas passam pela pré-eclâmpsia antes do parto ou pós-parto, como aconteceu comigo, e não sobrevive. Então eu tive uma nova chance de vida, uma nova oportunidade. E foi isso, gente. A minha cesárea, eu tirei os pontos depois de
Ai, gente, não tirei com 15 dias exatos, eu tirei um pouco mais à frente. E doeu, foi um processo bem dolorido pra tirar os pontos da cesárea. Não vou mentir pra vocês, eu fui, né, pensando que não ia doer nada. Eu dei um grito na hora que a enfermeira puxou, que doeu. E aí eu tirei os pontos. E que mais? Se eu não tô esquecendo de nada pra vocês nesse período de pós-parto. E eu acho que foi isso, gente. Aí ainda a gente ficou na casa da minha sogra, acho que quase um mês também. A gente veio pra casa, o Fernando nasceu em janeiro, né? Dia 17. A gente veio pra casa já era quase março. Foi em fevereiro ainda, mas era final de fevereiro. Aí a gente veio e começou a nossa rotina só nós três, né? Eu, o DJ e o Fernando, né? Foi adaptação na nossa casa, né? Eu já expliquei porque que a gente demorou pra vir, porque não tava pronta as coisas, não tinha como vir, né, com o Fernando. Mas quando a gente veio, a gente foi se adaptando, né? E mãe, por mais que você não tenha experiência, pode saber que você vai conseguir, você vai saber o que fazer, vai saber trocar uma fralda, vai saber dar banho. Que igual o primeiro banho do Fernando, que ainda foi a enfermeira. Mas a partir do segundo já fui eu que dei, sabe? Quando ele tava na minha tia também, minha mãe ia, dava banho nele às vezes, né? Mas eu tinha um jeitinho pra dar banho nele, eu sabia cuidar dele, sabe? Porque eu era mãe. Eu nunca tive um filho, mas eu sabia o que fazer, né? O que eu não sabia eu perguntava. Recebi muita ajuda, como eu falei. E foi isso, gente. O meu relato pós-parto. Eu não queria chorar, mas eu acabei chorando, não tem jeito. Desculpa. Quero fazer ninguém chorar, não, mas não tem como. Sempre que eu lembrar dessa fase da minha vida, sempre que eu lembrar do que eu passei, sempre que eu lembrar das minhas orações, que eu lembrar da mão de Deus cuidando de mim, do meu filho, da minha família, sempre que eu lembrar de tudo, gente, eu vou chorar, porque é uma coisa que mexe com a gente, né? Mas graças a Deus eu já só sinto gratidão, eu tô bem. Depois de um mês e pouco eu parei de usar a medicação da pressão. E eu tô bem, eu tô com saúde, tá tudo certo. E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês, que eu tinha que contar pra vocês do meu pós-parto. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoa. Agora, o próximo relato que eu vou trazer aqui é o da amamentação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal se você não for inscrito e de ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.